A paz do Senhor, meu irmão, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Pastor Américo Gomes, seu irmão em Cristo, seu servo. Que o Senhor possa encher o teu coração de graça. Bem-vindo ao nosso culto de celebração e adoração. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Hoje nós vamos abrir com um louvor e depois nós vamos mostrar o nosso trabalho ali na África, o que Deus está fazendo por meio do ministério DOFCA, que significa guiando o rebanho. Vamos mostrar para você, para que o seu coração possa abrir e sentir desejo de participar desta obra, deste projeto. Nos ajude. Vamos orar. Senhor, abençoa o culto desta noite, recebe o nosso louvor no trono de sua glória, nos dê graça, nos encha do teu espírito. Receba, Pai, o nosso louvor, a nossa adoração, no nome poderoso de Jesus. Amém e graças a Deus. Já faz um tempo que você clamou, por muitas vezes sim você chorou, mas a vitória nunca vem. Então você pergunta a Deus por quê? O que eu fiz, Senhor, pra não merecer? Misericórdia, Deus, eu sou teu filho, eu sou teu filho. Pergunta pra si mesmo onde está Deus, que tantas coisas boas prometeu, mas essas coisas nunca vêm. Então você não sabe o que fazer, a dor do desespero não te deixa ver, que Deus tem algo profundo contigo, Ele é contigo. O que Deus preparou é bem maior, o que Deus tem pra ti, bom, é bem melhor. Creia nas promessas, creia em Cristo, Ele é contigo. Deus vai fazer acontecer, o teu inimigo não vai entender. Creia nas promessas de Cristo, Ele é contigo. Pergunta pra si mesmo onde está Deus, que tantas coisas boas prometeu, mas essas coisas nunca vêm. Não vem. Então você não sabe o que fazer, a dor do desespero não te deixa ver, que Deus tem algo profundo contigo, Ele é contigo. O que Deus preparou é bem maior, o que Deus tem pra ti, irmão, é bem melhor. Creia nas promessas, creia em Cristo, Ele é contigo. Deus vai fazer acontecer, o teu inimigo não vai entender. Creia em Cristo, Ele é contigo. Deus seja louvado. O que Deus preparou é bem maior e é bem melhor, e com certeza Deus é contigo. Nós vamos aqui mostrar a nossa live para você, daquilo que tem acontecido ali por meio do Ministério do África, em Moçambique e em Malau. Eu vou mexer um pouco aqui para aproximar, para você poder ver melhor, mais perto, para dar uma nitidez melhor aqui. Não sei se tá bem, peraí, tá bem aqui. Então nós estamos aqui
vendo aquilo que nós temos feito pelo nosso ministério, pelas suas contribuições ali em Malaui. Essa aqui é a família do pastor Elise Manuel, ali de Malaui, aonde nós compramos um terreno com as vossas ofertas e começamos ali o alicerce da igreja, e com certeza esse mês nós precisamos de parceria para levar a cabo a obra que o Espírito Santo tem começado ali. Passa aqui os slides para mim, por favor. Aqui é a família do pastor Elise Manuel de Malaui, aonde nós compramos o terreno e iniciamos ali uma obra, a construção de uma igreja. Eles tinham a igreja pequena, que é essa que você está vendo aí. Você olha a altura na cabeça dele ali do telhado, que é de palha, é baixo, né? Como o nosso irmão Celso de manhã, ele pregou, é difícil aí, porque aí essa região é muito quente e tem ratos silvestres que sobem nesse telhado aí e defecam e urinam em cima deles. Então a igreja é aproximadamente de 12 metros de comprimento por 5 ou 4 de largura, onde o povo cultua. Aí se você olhar no lado aí onde o pastor está de terno, aí eles estão, o povo cultuando. Se você vê, está todo mundo em pé, porque não tem cadeira nem bancos para sentar. O culto é feito em pé e quando se senta no chão de barro batido. Então você está vendo, passa mais por favor um slide. Então você percebe que o Ministério do Aficar tem abençoado vidas. Aí parte das crianças da igreja, que compõem a igreja está lá atrás, você vê pela altura das mulheres a altura do telhado da igreja, e é uma estrutura que não tinha condições de se levantar um pouco mais alto para colocar telhado. Ele queria colocar o telhado de zinco aí nessa altura mesmo, então ficaria muito ruim. Eu sugeri ele nós comprarmos um terreno e melhorar a situação da igreja aí em Malaui. E na região que ele mora, não tem uma igreja feita de cimento, vai ser a primeira igreja feita de tijolo, de cimento, aonde a igreja brasileira aqui do projeto do Aficar está investindo ali no pastor local, para que ele possa servir melhor a Deus ali com graça e com qualidade nos seus cultos. Então você precisa de ter uma visão daquilo que Deus está fazendo. Então você está vendo aí o trabalho que nós estamos realizando ali em Malaui. Já começamos a escavação do alicerce. Então você está vendo os obreiros aqui do pastor juntamente com ele é o do meio de calça vermelha, né? Aqui o povo cultuando a Deus, você vê que não tem cadeiras, o povo está em pé, o povo está cultuando a Deus em pé. Quando senta no chão de barro, e pelo tamanho das pessoas, você percebe que a igreja é bem estreitinha, não dá muita gente ali. E esse pastor tem aproximadamente aí, diz ele que tem mais de 10 ou 15 congregações, onde ele faz reunião de ministério aí. Aí é ele fazendo evangelismo, indo visitar as pessoas, dando culto em outras regiões, para ganhar almas, para que o reino de Deus possa crescer. Então você está vendo aonde o seu dinheiro está sendo investido, aonde está sendo colocado o seu dinheiro. Tenta clicar para passar o vídeo. Você não vai ouvir o que estão falando, mas nós vamos passar. Esse terreno é o terreno que nós adquirimos lá, mandamos o valor, comprou-se o terreno, limpou-se, e aí eles agora estão separando, né? Para poder, volta naquela outra anterior, e clica para passar, como na setinha embaixo, lá embaixo tem uma setinha para passar o vídeo, aí ele vai entrar em movimento. Não estou vendo de novo. Espera só um minuto, entendeu? Oi? É só clicar em cima. Então você está vendo aí, os irmãos estão limpar o terreno, agora estão juntando as pedras que tinha nesse terreno e outras que vai chegar, que eles vão fazer aí o alicerce da igreja. Então estão preparando tudo para fazer o alicerce da igreja, estão juntando as pedras, né? E
Você está vendo aonde está sendo empregado aí a tua oferta, teu dízimo, aquilo que você tem empregado, aquilo que tem pessoas que estão sem igreja, são desigrejados. Aí estão dando o dízimo dele como oferta missionária. Então tá lá, então vai para missões. Se você der para missões, é para missões que vai. Tem pessoas que dão oferta todo mês certinho, tem pessoas que estão contribuindo. Aí ele está agradecendo. Você não está ouvindo que o áudio não está bom, não tem condição de áudio, mas ele está agradecendo a oferta ao Ministério do Aficar, que foi para comprar o terreno. Ali já está o mestre de obra que eles contrataram. Se você olhar, o homem lá está com um barbante segurando, está medindo, está esquadrejando o terreno para fazer o alicerce. Então eles já estão marcando ali onde vai se cavar para poder lançar a pedra do alicerce, que a pedra aqui nós chamamos de pedra fundamental. Então está aí o que a tua oferta tem feito no Ministério do Aficar, está aí o que tem feito a tua oferta. Aí, clica só no meio da tela, isso. Aqui, ele está agradecendo e mostrando que o alicerce já está cavado e vai se colocar aí o alicerce, as pedras, o concreto, porque nós já enviamos dinheiro para eles fazerem o alicerce. Vai fazer o alicerce dessa igreja, que compreende aí 20 metros de comprimento por 10 de largura, e vai se fazer também o alicerce da escolinha. Tem uma escola que eles querem fazer ao lado. O terreno tem aproximadamente 30 metros de comprimento e 30 de largura, 30 por 30. Então tem a faixa de quase 100 metros quadrados, vai dar uma boa igreja e vai dar uma boa escolinha. Então está sendo lançado aí o alicerce, e Deus tem feito tudo isso por meio da sua generosidade, por meio da sua contribuição. E esse mês eu conto com você para nós fazermos esta obra. Depois desta live, o nosso irmão Celso estará trazendo uma palavra, vai estar trazendo uma mensagem para o coração. No final da mensagem, eu vou te mostrar o que nós estamos fazendo ali em Mafambice, em Moçambique, já em Moçambique, aqui em Malawi, é um país fronteira com Moçambique. Nós entramos esse ano lá, no mês de abril, no mês de abril eu conheci ele, em maio nós compramos o terreno, e esse mês agora nós já lançamos o alicerce da igreja. No final da mensagem de hoje eu vou te mostrar o que nós estamos fazendo em Moçambique, na província de Mafambice, pela sua generosidade, pela sua oferta, pela sua ajuda, o que Deus tem feito em África por meio da sua generosidade, da sua contribuição. Eu peço você para se tornar parceiro deste ministério. A oferta de missões, aquilo que vem para missões, vai para missões. Como o nosso irmão Celso disse, nós estamos com necessidade de tudo aqui. Mas eu sempre digo para eles, nós comemos, nós bebemos, nós moramos numa casa que tem telhado, eu durmo com ar-condicionado, eu como meu pão todo dia de manhã, eu ando de carro, eu tenho um ônibus passando aqui a menos de 50 metros do meu portão. Nós temos de tudo. Se você olhar aí, você vê que esse povo, eles são carentes de tudo, para cozinhar, para sentar, para dormir, para se vestir, para tudo. Eles têm a necessidade de todo tipo de ajuda. Então a igreja bem estruturada aí vai ser uma glória, uma honra para o reino de Deus, uma escolinha aí onde se possa ensinar as crianças a palavra de Deus e até mesmo a ler e escrever, mais bênção ainda será. E tudo isso é possível por meio da sua contribuição. Deixa eu mudar aqui de novo, para que você possa participar da mensagem de hoje, porque nós ainda não temos aqui, para você ver como nós temos necessidades aqui. Nós não temos tudo pronto ainda. Estamos buscando melhorar. Então eu peço a sua ajuda, peço a sua contribuição, que o Senhor possa te usar, que o Senhor possa trabalhar no seu coração para nos ajudar, porque o diabo tem se levantado de todas as partes, de todas as maneiras, mas nós temos permanecido e prevalecido com aqueles que Deus tem colocado do nosso lado.
com aqueles que Deus tem trazido. Então, creio que você pode participar conosco. Vou passar a palavra aqui para o nosso irmão Celso. Dá uma boa noite para a família que chegou, que está aqui com a gente. Deus abençoe vocês. Ele vai trazer uma palavra para os nossos corações. Com certeza Deus vai falar no nosso coração. No final da mensagem do nosso irmão, nós vamos passar aqui para você o que vai pela igreja em Mafambice, na África. Deus te abençoe. Boa mensagem. Amém. Boa noite, igreja. Bom, para poder adiantar um pouco do culto, né? Gostaria que trazer a paz a todos, desejar a paz a todos. E abra sua Bíblia no livro na carta a Romanos, capítulo 1, versículo 18. Tá? Você que vai acompanhar através da palavra de Deus, abra na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 18. Diz assim a palavra de Deus: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Continuando, no versículo 19: porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhes manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a ira de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Bom, vou parar por aqui. Irmãos, a carta aos Romanos é uma das cartas mais doutrinárias escritas por Paulo à igreja. Ela foi aos Romanos, mas claro, ela detém hoje muitas doutrinas que nós, crentes no Senhor Jesus, trazemos para a nossa vida como exemplo e tentamos viver segundo os ensinamentos de Cristo. E essa palavra, o que me chama a atenção é principalmente o versículo 18, aquele que a gente falou primeiro: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Claro. Então, vejamos. Quando Paulo escreveu essa carta, claro que lá a carta aos Romanos, você vai ver que Paulo fala muito aqui sobre idolatria, promiscuidade, lascividade, coisas que denigrem a vontade de Deus, que Deus não se agrada. Então ele, de certa forma, esclarece muitas coisas ao público referente à sua vontade. E quando ele diz aqui que a ira de Deus é sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça, muitas pessoas associam isso principalmente porque as pessoas não querem ver a Deus, acham ou buscam outros caminhos, simplesmente desvalorizando a representativa do nosso Deus, a representação do nosso Deus.
Então ele vem falando que não há desculpa, por quê? Por todas as coisas criadas, sendo elas visíveis ou invisíveis, denotam e demonstram e manifestam a glória de Deus. Então o homem, por mais que você possa dizer que ele não tem conhecimento, por exemplo, você é um ateu, você diz e assume que não crê em Deus. Você assumir que você não crê em Deus não significa que Deus não existe. É a sua opinião contra de muitos que creem que ele existe. Isso não te dá a certificação que você está certo. Por quê? Porque a palavra de Deus é bem clara. Então você pode ter a opinião que você quiser, mas não é a verdade. Para nós, crentes, conhecemos a palavra, buscamos a palavra de Deus, sabemos que dentro da palavra Deus existe, Deus é vivo, está aqui conosco neste momento, agindo em nossas vidas. Então, quando ele fala sobre deter a verdade em injustiça, você pode levar em dois conhecimentos. Por que você diz isso, irmão Celso? Porque a palavra de Deus vai falar, tem a pessoa que detém a verdade de Deus dentro de uma falta de conhecimento, muitas vezes uma teimosia de não querer ou buscar a Deus, e existe pessoas que para mim é muito mais grave, detém a verdade conhecendo essa verdade. E isso é para mim o pior, e é aquilo que até me trouxe, me levou através do Espírito Santo me trazer essa mensagem. Porque tem muitos que podem se dizer até ignorantes na fé, não tiveram oportunidade, ninguém lhe levou a mensagem, o que é muito difícil no tempo de hoje, né? O que não falta é gente falando de Jesus a todo instante e momento. Agora, o que há em nós, muitas vezes, é a teimosia. Eu, antes de ser crente, quando um crente vinha me evangelizar, eu não deixava o cara falar. Eu já dizia, com todo respeito à Igreja Católica, né, porque na época eu já dizia, eu sou católico apostólico romano, não quero saber do teu Deus. Como se só existisse Deus na católica. Assim como é um erro comum de todo evangélico, de achar que Deus é evangélico. Deus não é evangélico, Deus é Deus. Deus é Deus de todos. Não existe para Deus evangélico, católico, macumbeiro, não existe isso. Ele é Deus de todos. O que existe é que alguns dão honra a Deus e outros não o dão. Tanto é que existe um versículo que ele diz assim, aqueles que me honram, eu honrarei. Os que me desprezam serão desprezados? Não. Desmerecidos. Por que e tem pessoas que até ficam em dúvida, mas por que não desprezados? Porque Deus, a essência de Deus, a natureza, as leis que Ele mesmo colocou, não permitem que Ele possa colocar a palavra desprezados nesse versículo. Que isso? Deus é absoluto, irmão Celso. Por que você diz isso? Porque não tem como. Porque se Ele colocasse desprezado, Ele não te daria a chance de você se arrepender. Imagine a situação. Se você pecasse para Deus e Deus te desprezasse, qual a chance de arrependimento você teria? Nenhuma. Porque você teria o desprezo de Deus. A sentença já estaria sobre você como desprezado, ou seja, afastado, ignorado, lançado fora de Deus. Por isso que Deus ele diz o seguinte: eu honro os que me honram, e aos que me desprezam serão desmerecidos. Porque existe uma diferença muito grande.
O desmerecido, ele está sobre uma condição. Ele está numa condição onde ele se colocou distante de Deus. Mas no momento em que ele se arrepende e ele se volta para Deus, ele tem a oportunidade de novamente estar sobre as asas de Deus. Então existe uma diferença muito grande. O nosso Deus é perfeito. Eu, por exemplo, quando ouvi esse versículo algumas vezes, eu achava, mas por que não é desprezado? E só o tempo, a maturidade, o entendimento que o Espírito Santo veio trazer na palavra, que veio mostrar, se Deus desprezar alguém, que ele está sentenciando alguém. Quando alguém é desmerecido, então ele está sobre um merecimento. O desprezado não. O desprezado, ele está separado. Se você está separado, você não vai ter chance de voltar, de se arrepender, de novamente estar sobre a misericórdia de Deus. Então nós temos que ter muita percepção e entendimento, buscar a palavra, estar sobre a palavra, meditar sobre a palavra, para ter o entendimento de que o nosso Deus, ele tem uma essência única, própria, que é dele. Tem muita gente hoje nesse mundo trazendo Deus, ou querendo colocar a Deus num padrão ético próprio seu. Tem gente querendo mensurar a Deus, medir a Deus, tipo assim, colocando ele sobre uma regra. Deus não, somos nós que somos regrados por Deus, não é ele por nós. Então são pessoas querendo achar uma posição e achar que Deus é isso, que Deus é aquilo. Deus é Deus, ele é tremendo, absoluto, ponto final. Ele é Deus de todos. Ele fez um plano de salvação para todos, só que nesse plano existem condições. Qual é a condição, irmão Celso? Para você ser salvo, você tem que aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. E pela fé e não por obras, você declarar isso, você abre para você o caminho da salvação. Só isso te salva? Não necessariamente. Porque depois que você faz isso, você entra num processo onde você tem que buscar uma coisa chamada santificação. Porque a própria, se você não santificar, Deus é santo. Você não tem como, ele não tem como estar perto de você se você não abrir um processo de santificação. A salvação é de graça, uma graça dada por ele, de graça, sem condição, só aceitar Jesus. Agora, tem pessoas que acham que só por dizer que aceitou Jesus estão salvas. Querido, não se engane. Deus não é tolo. Você não pode chegar e fazer de Deus como o apóstolo Paulo está fazendo aqui, falando aqui na carta à igreja de Romanos, como se achar, fazendo-se de louco, fazendo-se, desmerecendo a Deus, não dando glória a Deus ou apresentando Deus como Deus, querendo trazer uma coisa que não tem nada a ver. Então hoje, irmãos, eu até trouxe essa palavra porque na verdade o que há? Existem muitas pessoas buscando um avivamento, só que muitos estão esperando um avivamento coletivo, como já houve pela história da igreja, muitos avivamentos em outros tempos. Agora está difícil, é verdade, mas o avivamento que Deus deseja de nós não é um avivamento coletâneo de muitas, não. O que Ele quer de nós é um avivamento pessoal. Nenhum avivamento coletâneo começou com muitas pessoas, não. Começou com uma. Sabe de que forma? Se arrependendo de todo o coração, assumindo diante de Deus um compromisso. Porque se você não fizer isso,
não existe avivamento. Se você não for transformado, se você diante de Deus não mostrar um desejo profundo de ser transformado por Ele, o Espírito Santo não pode fazer a obra em você, porque ele é sujeito à tua vontade. Então tem um monte de gente esperando o avivamento, achando que o avivamento vai cair do céu, como uma coisa que nem foi lá no livro de Atos, pousando línguas sobre todas as pessoas para falar em língua. Querido, ele vai acontecer isso individualmente no momento em que você se coloca totalmente na presença de Deus. Aí você se coloca numa condição de avivamento. Agora, o teu avivamento pode ser multiplicado, porque a transferência, com as pessoas vendo o que aconteceu, transformação, aquilo vai começar o quê? Espalhar, contaminar, testemunhar, vai fazer com que as pessoas que estiverem ao seu lado desejem a mesma coisa. E aí a vida, não só sua, mas todos que estão ao seu lado podem ser transformadas. Mas isso tem que começar de você. Tem pessoas que querem um avivamento na igreja, mas não se preocupa de avivar seu casamento, avivar seu relacionamento com seu filho, com a sua filha, avivar seu relacionamento com seu pai, com sua mãe, de fazer a diferença, entendeu? Tem muita gente procurando nas igrejas poder. Então eu quero chegar, eu vou orar, eu vou jejuar, porque eu quero falar em línguas, eu quero profetizar, eu quero curar pessoas. Aleluia! Amigo, isso não é avivamento. Isso é manifestação do poder de Deus na vida de alguém que faz a vontade de Deus. Glória. Então o avivamento vem primeiro com a tua transformação, o teu arrependimento, quando você se rende a Deus de todo o teu coração. Aleluia! Aí é possível que você seja agraciado com Deus, com unção, com autoridade, para que manifeste em o nome de Jesus a glória de Deus através de você. Isso não é o avivamento que Deus quer. Deus quer primeiro a sua vida. Ele quer primeiro a transformação da tua casa, da tua família. E depois isso começará o quê? A poder passar para aqueles que estão ao teu lado, na tua igreja, em tudo. Então não fique esperando um avivamento coletivo de algo que vai aparecer nas igrejas e que vai fazer. Isso não vai transformar. O que vai transformar é você se avivando diante de Deus. Você se apegando à palavra, se alimentando na palavra, obedecendo a palavra, sendo fiel, fazendo a vontade de Deus. Aí há o avivamento na sua vida, e esse avivamento na sua vida, ele pode ser replicado nas pessoas que estão ao teu redor, na tua igreja, no teu pastor, e todas as pessoas que estão ao teu redor. E aí há uma transformação. Todo grande avivamento que houve na igreja, quando houve, salvo lá em Atos, no Pentecoste, que aí foi a manifestação completa de Deus, mas para isso precisava que todos os discípulos tivessem em oração, unidos, num local fechado, lá sozinhos, buscando a Deus de todo o coração. Então houve isso. Então, para que eles se unissem nisto, também houve o desejo que veio do Espírito Santo no coração deles. Então você pode fazer um avivamento na tua igreja, na tua vida, no local que você tiver, assim que você esteja comprometido com Deus. Isso é o principal. Amém? Então, hoje, na parte da manhã, por que eu estou falando isso? Hoje, na parte da manhã, eu tive a oportunidade, e fui eu que pedi isso ao pastor Américo semana passada, de falar sobre a carta de Filipenses. E
no momento, não foi nem isso, porque eu cheguei para ele na última semana, que eu ia pregar, mas eu acabei não podendo pregar, mas eu conversei com ele, pô, pastor, semana que vem eu vou fazer a escola bíblica e vou fazer o culto à noite. Glória a Deus. Aí, então, o que acontece? Só que, quando falou que era Filipenses, que eu perguntei a ele, que ele me falou, não, é a carta aos Filipenses, meu coração já começou a bater mais forte. Por quê? Porque eu trago a carta de Filipenses como um exemplo extremamente semelhante ao que tem acontecido no nosso ministério. Eu digo nosso porque eu participo dele, junto com o pastor Américo, o pastor George, a irmã Luzilene, esposa do pastor George, sua família e outras pessoas que estão sempre conosco aqui, e que traz para mim uma semelhança em muita coisa com o que aconteceu lá em Filipos. Tanto é que quando eu explanei sobre a carta aos Filipenses, eu li o capítulo 16 de Atos. Por quê? Nesse capítulo 16, vem contando a história desde que Paulo estava querendo ir para a Ásia, se colocou no navio em direção à Ásia, e aí o Espírito Santo, segundo ele mesmo, está escrito no livro de Atos, através de Lucas, né, que escreveu, ele vem dizendo Aleluia! Que o Espírito Santo não permitiu que ele fosse para lá. E à noite, ele teve uma visão. A visão de um homem macedônio que chega para ele e diz, vem para Macedônia, nós precisamos de você. E Paulo entendeu que aquilo era vontade de Deus, ele mudou o seu percurso. Ele, em vez de... Ele estava num local, ele foi para Troade, né, que era uma cidade portuária, e lá ele teve essa visão e mudou. Aí ele foi para acho que Neápolis, que é um outro porto no Mar Egeu, mas que é a entrada para Filipos, né? E ali ele foi para Filipos, chegou em Filipos. O que acontece? Ele vai procurar um local onde há congregação de quê? De judeus, que Paulo, ele sempre seguiu o exemplo de Jesus. A cidade que ele ia, a primeira coisa que ele fazia era procurar uma sinagoga. Mas nesses locais era muito difícil ter sinagoga, porque não era um local que esse Filipos era uma cidade colônia de Roma, onde ela já tinha sido, quando uma cidade colônia que a gente fala, ela é uma cidade que traz todos os costumes e tudo aquilo que se faz em Roma, ou seja, lá falava o latim, não era mais o grego como era, porque Filipos veio geograficamente, ele pertencia à Macedônia, que é uma época antes pertencia à Grécia. Então ele já falava lá principalmente o latim, porque os romanos dominavam aquela região, e era uma cidade extremamente importante. Por quê? Porque ela era aquela que dava o acesso entre a Europa e a Ásia. Então ele ficou sabendo que pessoas se reuniam perto de um rio e foi lá. E lá ele encontrou e conheceu a Lídia. E ali ele pregou para aquelas pessoas. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele converteu a Lídia. Lídia era uma mulher empresária, ela era de Tiatira, que era uma cidade da Ásia, entendeu? E era uma comerciante de púrpura, que era algo extremamente caro e que só pessoas de muita condição financeira podiam trabalhar. Então ela era uma vendedora de púrpura, tinha condições. Então ela foi transformada pela pregação de Paulo, que através do Espírito Santo o usou para transformar o coração de Lídia. E dali ele começou a pregar naquele local. E ali ele andando e pregando, aparece uma escrava
que era instrumentalizada por seus donos, que ela vinha e vivia de revelação, de adivinhação, entendeu? E ela começou a revelar e dizer a Paulo e a Silas, que estavam juntos, que eles eram homens de Deus, que não sei o que, e aquilo foi aborrecendo Paulo. Por quê? Não foi um dia. Foram diversos dias. Ela começou a falar, esse é servo de Deus, não sei o que, até que Paulo, cara, não aguento mais, olha só, em nome de Jesus, sai, mandou o demônio embora. E aí o que acontece? Quando os senhores dessa escrava viram que ela parou com a adivinhação, eles foram lá, pegaram Paulo e levaram lá para os magistrados da época, e ali condenaram a Paulo. E ali o que aconteceu? Eles pegam a Paulo, não julgam, não perguntam, não sabem, já simplesmente pegam e dá uma surra de vara em Paulo e em Silas, e mandam eles à prisão. E lá ele ficou preso aos pés com correntes, como se fosse verdadeiramente alguém, um ladrão marginal de alta periculosidade, isso é verdade, entendeu? E ali ele ficou preso. E o que acontece? Está lá ele preso, machucado, e ele começa a louvar a Deus com Silas, porque eles tinham no coração o seguinte: olha, a gente tem que se alegrar que a gente levou uma surra, porque a gente está levando a palavra de Deus, que é a maior honra, ser, como se diz, ter a honra de ser perseguido, até mesmo, como se diz, machucado por varas, por causa da palavra de Deus. E eles começaram a cantar hinos e a louvar a Deus. E aí aparece um terremoto, um tremendo terremoto, onde tudo começa a balançar, todas as portas se abrem, todos os grilhões se abrem. Agora imagina só, irmão, que terremoto é esse? Que não caiu parede, não matou ninguém, não destruiu nada, só abriu as portas e abriu os grilhões. Mesmo com terremoto, se eu estou acorrentado, né, no caso nos pés, tu tem noção se a corrente ia se quebrar? Nada, ia quebrar tudo, podia cair um monte de coisa de mim, mas a corrente não ia abrir. E a palavra de Deus diz que os grilhões se abriram. E outro maior milagre: o carcereiro, quando chegou, olhou que já pegou a espada para se matar. Por quê? Porque ele era responsável. Ele pensou que todo mundo tinha fugido. Tu imagina uma prisão cheia de ladrão, e o ladrão abrir as portas, ele não sai da cadeia, da prisão. Tanto é que quando ele quis se suicidar, Paulo diz: para! Isso aí não há necessidade. Todos estamos aqui. Porque quando aconteceu, isso não aconteceu só com Paulo, aconteceu com a prisão inteira. E o carcereiro vai, vê isso, claro, isso é alguma coisa extraordinária. Ele entende que aqueles homens realmente eram de Deus e pergunta: meu Senhor, o que é necessário para que eu seja salvo? E ele fala: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. O que o carcereiro fez? Pega Paulo, leva para sua casa, trata das suas feridas, traz toda a sua família e amigos, e ali eles ouvem a Paulo com a palavra de Deus, e todos se convertem. Aleluia! Glória a Deus! Então, quando Deus está no negócio, maravilha, não tem Jesus, como não dar certo. Aleluia. Porque olha, eu sei que, poxa, Paulo abriu igrejas e um monte de local, mas a de Filipos foi a que ele teve mais alegria de ver os frutos de que aconteceu. Tanto que a carta aos Filipenses, ela é uma carta que é chamada de carta de alegria, carta da alegria, carta do agradecimento, porque ele agradece à igreja de Filipos por
que fizeram para ele. Pode entrar, irmãos. Entendeu? Então, nesse caso, a igreja de Filipos, ela foi abençoada, porque eles, quando se converteram com um coração tão profundo diante de Deus, que eles começaram a fazer aquilo que Paulo tanto quis que eles fizessem. Eles que levaram 2 vezes oferta, 3, a Paulo, e ajudaram a Paulo. Nenhuma outra igreja foi e ajudou a Paulo com recursos. E eles 2 vezes, quando Paulo estava em Tessalônica, ele foi, e quando ele esteve em Tessalônica, todo o tempo dele, Paulo, ele ficou todo o seu tempo exclusivamente trabalhando para a obra de Deus. Quando ele estava em Corinto, não aconteceu isso. Em Corinto, Paulo teve que se associar, que eu esqueci o nome da pessoa agora, e começar a fazer redes para que ele pudesse se sustentar. A igreja de Coríntios era muito mais rica do que a de Filipos. Porém, a igreja de Filipos, ela tinha um coração dedicado a poder dar, ajudar. Ela tinha gratidão por Paulo. Ela fazia com que Paulo viesse a se alegrar no seu coração devido a tudo que ele se manifestou. Então, por que eu tenho amor a essa carta de Filipenses? Porque, além disso, é uma carta onde Paulo, pode reparar, todas as outras cartas, teologicamente, doutrinariamente, Paulo sempre leva a igreja a um caso de uma exortação, de uma admoestação, muitas vezes profunda e sincera naquilo que fala. Com a igreja de Filipenses, não, é uma carta muito mais informal. Ele até chega na carta aos Filipenses e diz para eles, tu vê que ele fala com carinho, com amor, ele se preocupa com a unidade de fé da igreja. Por quê? Porque ele viu que através das notícias que Epaminondas levou para ele, não é Epafrodito, Epaminondas, me perdoa, irmão, é que o nome meio que parece, me perdoa, deu um branco, Epafrodito. Então, quando Epafrodito trouxe as informações, tanto que Paulo na carta descreve, pedindo que 2 irmãs na fé viessem a se reconciliar, porque ele sabia que quando não existe unidade de fé numa igreja, numa congregação, essa igreja está numa condição de ter problemas seríssimos. Então ele não adverte, ele admoesta mansamente, pedindo que elas se reconciliem e tudo. Nas outras cartas, meu amigo, Paulo mete, mas ele chama atenção com vontade. Mas a carta aos Filipenses, ele vai com amor tremendo. E é uma carta cristocêntrica, onde uma carta que só tem 4 capítulos, ela é pequena, você com 20 minutos você lê a carta de Filipenses. Então, só que ele fala no nome de Jesus 40 vezes. Então tudo ele está voltado para quem? Para Jesus. Ele é o marco principal de tudo que ele falou. E ainda é uma carta escatológica. É uma carta que vem falando de Deus no futuro próximo, dizendo do que Deus pode fazer por nossas vidas e vai fazer para a igreja. Aleluia. Então essa carta de Filipenses, quando eu vejo nela, a maneira com que se aconteceu ali no livro de Atos, capítulo 16, onde ele conta, você pode ver que nas outras igrejas não existe um histórico de citações, de acontecimentos, como houve em Filipos. Porque essas 3 coisas que aconteceu,
Lídia se converter e abrir as portas da sua casa para se fundar a primeira igreja, de ele expulsar o espírito adivinhador daquela escrava, e de ele ser, como se diz, faltou o termo, porque ele foi machucado, né? Injustiçado, que ele foi levado, Que ele apertou aquela menina. porque quando bateram nele, né? E ele foi preso, ainda teve um milagre, um terremoto, e ainda houve a conversão daquele carcereiro e de toda a sua família. E isso tudo começou com uma coisa: direção total de Deus. Desde a primeira visão, quando ele estava lá, ainda em Troade à noite, que ele viu a visão de um irmão macedônio pedindo para que ele não fosse para a Ásia, mas que viesse socorrer a Macedônia. Ele ouviu a voz de Deus e ali houve a manifestação. Por que você está falando isso, irmão Celso? Sim, porque desde que a gente montou esse ministério, desde o início, quando aí tanto eu quanto o pastor Américo estávamos em outro ministério, e a gente sempre trabalhou com missões, capelania e tantas outras coisas, assistência social e tudo mais, mas o que acontece? Desde aquela época, Deus já falava com o pastor Américo, já trazia o desejo para ele. Ele, quando estava lá, teve contato com uma igreja no Paquistão, com uma igreja em Moçambique. Ele foi o primeiro a mandar uma oferta dele próprio, do seu próprio salário lá para Moçambique. Começou a ajudar, e olha que, não que a igreja que a gente estava não queria fazer, mas a maneira dela fazer era a maneira dela. Então, para que não houvesse, tipo assim, nenhum tipo de desentendimento, ele começou a fazer por ele mesmo. Por quê? Porque era a vontade de Deus. Então vocês viram ainda agora que ele passou o que está acontecendo em Malawi. Não, é que está aqui, né? Agora, daqui a pouco ele vai falar sobre Moçambique, lá sobre a igreja numa localidade chamada Mafambize, tá? Então, agora, por exemplo, em Malawi, o que aconteceu? Ele falou mesmo que ele começou o contato em abril e ele ouviu de Deus aqui. Isso é Malawi. Aqui é Malawi, tá vendo? Você que estava no início, depois esse aqui a gente mostrou. Não, mas aqui está longe, pastor. Depois a gente vai mostrar, só para a pessoa saber. Então, quando ele estava há alguns meses atrás, Deus falou para ele e houve uma oportunidade dele conversar com esse pastor. Como é que é o nome dele? É difícil. Luiz Emanuel. Luiz Emanuel. Então é engraçado que quando ele teve a oportunidade de falar com esse pastor, que ele ligou para esse pastor, falando que a gente queria ajudar, a primeira coisa que ele falou: para com isso, porque eu não gosto desse tipo de brincadeira. Ele é de mentira. A primeira coisa que ele fez foi dizer: não brinca comigo não vem com esse tipo de papo não, tô cansado de ser enganado, um monte de gente já prometeu um monte de coisa, e não vem com esse tipo de coisa não, que isso machuca muito. É a primeira coisa que ele falou. Então a gente falou: olha, então não vamos fazer nada, vamos primeiro mandar a oferta, e aí depois que ele vê a oferta ele passa a acreditar. Porque ele não acreditava, porque muitas pessoas dizem que ajuda, que é isso, que é aquilo, não sei o quê, e isso não acontece. Então, quando ele recebeu a primeira oferta, aí é que ele foi chamar a congregação e conversar com a congregação. Gente, aconteceu um milagre, que para eles foi um milagre. Imagina que eles não tinham um local apropriado para poder estar, né? Então, a congregação, que é a antiga congregação deles, mas você já viu isso, daqui a pouco o pastor vai passar de novo. Então o que acontece? Ele ficou surpreso porque a oferta que a gente mandou, eles já compraram o terreno da igreja. A gente só demorou mandar mais porque eles demoraram a conseguir, porque lá depende lá de um rei local
para que ele possa aprovar e estar presente na hora da compra do terreno. E ali ele comprou-se o terreno e agora já começou a fazer o alicerce. Já cavaram todos os buracos, já estão botando a parte toda do alicerce. E assim como ele, daqui a pouco você vai ver o que está sendo feito em Mafambise. E fora essa, já tem 3 igrejas construídas lá. Em Moçambique, em outras áreas. 2 foram feitas pelo nosso ministério e uma a gente reformou, ajudou a finalizar essa igreja. E isso com um número mínimo que você possa imaginar de pessoas, mas pessoas que viram a dedicação, a responsabilidade. A gente deixa de ter o conforto nosso aqui, né? Hoje tem pessoas novas que estão vindo, que estão conhecendo, deve estranhar, pô, mas aqui e tal. A gente deixa, não leva, não pega uma oferta para aqui, para a gente, para mandar para um local que precisa muito mais do que a gente. Então, quando eu vejo isso, eu vejo a ação que Deus, através do pastor Américo, nosso líder, eu vejo assim uma semelhança muito grande com o que o Senhor Jesus fez através de Paulo em Filipos. Então foi por isso eu vim trazer não só esse tipo da palavra, como trazer também esse testemunho para poder ratificar tudo aquilo que tem sido feito, para que o Espírito Santo possa trabalhar e poder tocar no coração de cada um de vocês. A gente aqui não somos donos da verdade, mas zelamos pela verdade. Nós queremos que a verdadeira palavra de Deus ela seja mostrada ao mundo, levada ao mundo. Não queremos aqui trazer nenhum tipo de coisa que venha buscar uma religiosidade. Não. É como eu falei no início, Deus não é evangélico. Deus é Deus. Deus não é de uma religião. Deus é de todos. O problema é que tem pessoas que levam Deus a sério e outros que não levam. Mas o Deus que nós servimos, Ele é Deus do evangélico, do católico, do afro, de todos aqueles que estão, até do ateu. Ele pode até não crer em Deus, mas não tem como ele dizer que Deus não existe. Amém, pessoal? Então agora eu vou trazer aqui, vou deixar o pastor Américo apresentar agora alguns slides justamente de Moçambique, para que você conheça a obra que está sendo feita. Aleluia. Lá. Pega o pedestal para você ver. Deixa eu só aproximar aqui para vocês poderem ver. Para o pessoal da internet ver melhor, porque fica longe, né? Para a senhora poder ver melhor. Nós vamos aqui trazer para cá, eu vou vir para cá. Toca ali, por causa das irmãs que estão visitando, elas querem ver a igreja aí de Malawi. Então essa aqui é a igreja, ela tem 10 metros de comprimento por 5, acho 5 metros ou 4 metros de largura. Você vê que o pastor está aqui em pé e a cabeça dele está quase tocando no teto. Se ele levantar a mão, ele põe no teto. Então ele queria ajuda para colocar telhado nessa estrutura. E eu falei, quanto mede isso? Ele, 14 por 5. Eu falei assim, se você levantar mais 2 metros de parede, aí essa parede vai cair, porque ela não tem estrutura. Não aguenta levantar a parede mais não, vou botar telhado aqui. Eu falei, mas aí vocês vão ser assados aí, que o calor é muito grande. Ah, mas o telhado não tem rato em cima, aí protege mais da chuva. Falei, não, eu quero que você compre um terreno para você. Foi quando a primeira vez que o Celcinho falou, que eu entrei em contato com ele, eu falei, olha, Deus te escolheu para te abençoar aí em Malawi. E ele, pastor, por favor, como assim? Eu falei, não, eu vou construir igreja aí pela graça de Deus, não é eu, é Deus vai construir. Deus vai dar. Ele, pastor, não brinca comigo não, eu não gosto de mentira, eu não aceito mentira. Eu falei, o irmão só vai acreditar porque Deus já preparou tudo. E Malawi não fala português, em Malawi fala a língua malauiana dele lá, é um dialeto deles. Então esse pastor, ele teve em Moçambique, aprendeu português e foi para a terra deles. As esposas e os filhos deles, obreiros, não falam português. São poucos que falam. Então o que acontece? Quando ele conversou comigo,
Quando ele conversou comigo, ele... Nós estamos aqui, ó. Senhor, Aí eu você estou toca aqui, travado. ó. Não, eu estou travado, ele não está mudando. Porque não está na apresentação, peraí. Então, quando ele encontrou comigo, deixa o irmão ver ali, porque aconteceu algo ali, vai ajeitar. Ele falou assim, pastor, não mente para mim não. Ele falou, pastor, não mente para mim não, porque eu não gosto de mentira, a gente aqui não gosta de mentira. Aí eu falei, ó, quando você vê a bênção chegar nas suas mãos, você vai acreditar. Tenta passar um slide no próximo. Nós estamos no primeiro. Entendeu? Bota no primeiro. Aí, tá mudando aqui, mas não tá mudando aí. Tem que dar uma olhada no que está acontecendo. Então, o que acontece? Quando eu conversei com ele, não é o cabo não. É só fechar, fecha e abre de novo, por favor. Quando eu conversei com ele, Fecha de novo, fecha. ele não acreditou. Ele falou assim, pastor. Aí eu falei, meu irmão, quando a bênção chegar na sua mão, você vai ver que Deus te escolheu para você ser abençoado. Deus vai fazer uma obra aí. Aí reuniu os obreiros dele, os obreiros, de uns 10 ou 12, falou, pastor, aqui estão meus obreiros, o senhor tem que falar com eles. Que ele falou, porque ele estava com medo de falar na igreja, e depois eu não ajudar e ele ficar lá com aquela cara grande. Eu falei, então o irmão só vai ver que Deus vai te abençoar quando você receber a bênção e você comprar o terreno. Ele falou, pastor, eu falei, espera, porque ele me viu assim. De Moçambique, depois a gente volta lá. Deixa eu só terminar, porque ele ficou com medo, porque até eu ficaria, alguém te liga de outro país, falando que vai comprar um terreno para você, fazer uma igreja que Deus está mandando, e ele falou, pastor, eu falei, meu irmão, por quê? Agora eu vou falar aqui, o povo está vendo e vai ver como isso aconteceu. Eu estava na sala da minha casa, mandando as fotos para as pessoas que contribuem. As pessoas que contribuem, elas recebem tudo que vai pela igreja. Eu mando para a irmã, não mando? Sempre mando para o pastor Jorge. Para todas as pessoas que estão contribuintes, tudo que acontece lá eu mando no zap as fotos, o que está acontecendo, como está indo a construção e tal. Aí, ele ficou com medo. Aí eu falei assim, quando você receber a bênção, aí você vai ter mais coragem de falar com a sua igreja. Aí quando foi em abril, eu conheci ele, em maio, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, no final de maio, no começo de maio, foi no final de maio, foi no começo, né? Nós mandamos a primeira oferta, ele adquiriu o terreno, pagou, levou quase um mês para comprar, porque o rei local não passava lá. Aí ele comprou o terreno, quando foi agora, no início desse mês que nós estamos, de junho, né? Nós enviamos a oferta, ele já colocou lá o alicerce da igreja. Ele já colocou o alicerce da igreja. Então ele já cavou, eu creio que já deve estar até o alicerce no local. E nós vamos ver aí que aconteceu um probleminha aqui, mas vai dar jeito, vai resolver. Então nós estamos com esse projeto lá em Malawi. Por quê? Qual foi o motivo dessa live hoje? Pedir a sua colaboração. Eu aproximei mais aqui, mas enquanto não arruma, eu quero pedir a sua colaboração. Torne-se parceiro. Você pode contribuir. Está aqui ao vivo com a gente o pastor José Fernandes Moisés, da África, que foi a maior igreja que nós construímos lá, e foi a primeira igreja que nós ajudamos a construir desde o alicerce, que é a igreja ali do Dondo, que tem 25 metros de comprimento, não é pequena, por 12 de largura. Hoje, a congregação do nosso irmão, ela está bem maior no número de pessoas e bem maior no número de crianças e adolescentes. Ele tem um trabalho maravilhoso lá. E nós vamos aqui ver o trabalho que nós estamos fazendo agora em Malawi. Então, em Malawi, nós começamos essa obra. O irmão já está acertando aqui. Então você vai ver para quê, pastor Américo? Nosso trabalho é sério. Nós temos um compromisso com Deus. Deus veio na minha sala e falou comigo, entra em Malawi. Aí eu liguei para o pastor falou, pastor, Malawi é um país do lado de Moçambique. Aí
Fiquei um mês querendo contato. Aqui está o pessoal lá, parte da igreja. Esse é o pastor Elise Manuel. Nós estamos aí, vai passando, até chegar na obra da igreja, igual chegou. São alguns dos obreiros dele. A igreja, como é pequena, aí nós agora já começamos essa boa obra. Eu quero que você torne-se parceiro. Esse é o culto que eles fazem de evangelismo. Aqui, dá um toque no meio da tela lá que vai começar. Aqui eles estão, limparam o terreno, agora eles estão aqui preparando os tijolos, as pedras, se o irmão vê, pedras, para começar ali fazer o alicerce da igreja. A próxima live, você vai ver, trava e depois muda. Você aqui, ó, ele já está aqui mostrando o mestre de obra fazendo, olha lá o barbante na mão do pessoal, fazendo a medição do lote para poder lançar ali o alicerce. Vai surgir aqui uma igreja de 20 metros de comprimento por 10 de largura e uma escolinha. Eu estou mais interessado na igreja é na escolinha. Então a oferta que nós mandamos para o terreno ele comprou. E a oferta que nós mandamos para a construção vai dar para fazer o alicerce da igreja e da escolinha. Então eu quero que ele levante as duas junto, para que ele tenha. Aqui você vê o alicerce cavado, provavelmente, creio eu, que já deve estar com as pedras no local, e ele está aqui agradecendo, pedindo ajuda a vocês que contribuem, que vão ver essa live, aqui do Ministério Doficar, que Doficar significa guiando o rebanho. Nós estamos guiando o rebanho de Deus ao encontro da vontade de Deus e as realizações no reino de Deus. Então, como eu costumo falar aqui, eu não abri esse ministério, não foi fundado por Deus para mim poder me fazer do reino de Deus. Eu quero que o reino de Deus cresça. Tudo que Deus colocar nas nossas mãos, as bênçãos do nosso trabalho virão sozinho. Eu achei interessante que o Celso falou de avivamento. Então, o que é avivamento? Avivamento não foi o derramamento do Espírito Santo, não foi o falar em língua. O avivamento que aquela igreja ali recebeu o Espírito Santo, porque eles já eram avivados, eles se formaram no seminário, aqueles obreiros ali, de 3 anos e 6 meses com Jesus. O avivamento foi a presença da real palavra de Deus no coração daquele povo, que o Senhor vai descer sobre eles o Espírito Santo. Não desceu para avivar, desceu porque já era avivado. É igual a igreja de Antioquia da Síria. Foi a maior igreja que teve na época lá, porque aquela igreja foi a igreja que surgiu da primeira evangelização do derramamento do Pentecostes, quando Pedro prega, provavelmente todos dizem ali, e quando aquela igreja vai ser conhecida pela igreja de Jerusalém, ela é uma igreja avivada na palavra. Ela tinha mestres, doutores, professores, profetas ali é pregador da palavra, não é profeta por ofício não. Hoje não existe profeta no dom de profeta, existe o ofício de profeta, existe o dom de profecia. Profeta é quem prega as escrituras sagradas, isso é o verdadeiro profeta. A igreja ali em Antioquia da Síria já era uma igreja avivada na palavra e cheia do Espírito Santo. Ela vai ser uma igreja que vai ser a mola mestre da evangelização do mundo daquela época. Então nós vamos mostrar para você agora aí o que está acontecendo em Mafambize, a primeira lá em cima. A primeira lá em cima, Essa daqui, ó, Mafambize, essa daí. Então você vai ver agora o que está acontecendo em Mafambize. Então, os irmãos não estão muito acostumados ali. É só aplicar 2 vezes em cima, vai abrir. Você vai ver agora a igreja. Clica 2 vezes. Não, aí não. Você está clicando. A igreja que está em Mafambize, ela está já a 50% da construção. Então, você vai ver. Pastor, posso mandar aqui? Pode. Você vai ver que você vai ver ali o nosso pastor Adão Agostinho, ele está mostrando o alicerce que já foi colocado. Fazem tijolos, porque é melhor eles fazerem, eles alugam a máquina, fazem tijolos. Essa igreja aí, volta uma foto anterior por gentileza. Se você ver, a igreja deles era essa igreja
de 2021 a 2024 agora, ela já caiu 5 vezes. 5 vezes essa igreja foi derrubada pela chuva e pelo vento. Então você vê que ela tem tijolos em cima, ela já caiu. A última chuva que deu lá, ela caiu. Ela já foi... de pau a pique. É pau a pique, é estuque. Então os ratos sobem... É pau a pique, os ratos sobem em cima, urinam, defecam, mas mesmo assim não impede de eles se reunir. Então agora nós temos aqui uma igreja que já está sendo edificada, com um bom alicerce, com tijolos, com vergalhões. Até o irmão que contribui falou: pastor, eles usam vergalhão muito grosso, acho que é 3/8. Estão levantando. Isso aqui foi um poço, deixa parado um pouquinho no poço. Esse poço aqui eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Dimitri Marques, que é o dono da escola aqui, Dimitri, né? Da escola aqui de Vila Nova e de outros colégios. Ele cavou esse poço, ele colocou esse poço, ele doou essa bomba, ele fez tudo. Lá não tinha água para aquele pessoal beber. Hoje temos um poço dentro do terreno da igreja. Esse poço foi doado pelo ministério Onde Está o Seu Coração, do pastor Dimitri Marques. Deus abençoe ele. Isso temos que falar, da honra a quem tem honra. E continuamos aqui com aquilo que Deus tem feito pela África por meio do ministério, vai ficar por meio da sua oferta. Torne-se parceiro. Como o irmão Celso falou, nós temos muito pouca pessoa contribuindo. Eu falei para ele: poxa, se eu tivesse condições de mais contribuições, eu já tinha feito muita mais coisa, mas nós não temos tanto. Então nós temos que dividir aquilo que temos para fazer esta grande obra. Aqui está, mas essas paredes, passa, por gentileza. Isso aqui é o alicerce que ele colocou. Ela já está a quase 2 metros e pouco de altura, já fez os vãos de janela. Acabou. Já fez os vãos de janela. Deixa aqui passa para a primeira foto. Essa aqui em Mafambise já está ao ponto de colocar a cinta. Para o mês que vem nós vamos começar aqui o telhado. Eles são trabalhador. Pastor Américo não está, eu não estou aqui, como diz assim, eu gosto de falar isso, não estou construindo igreja com o meu ministério, eu estou construindo igreja no reino de Deus, para que esse pastor local tenha uma igreja, para que ele possa educar as crianças, para que ele possa pregar o evangelho. Aí ele falou: mas pastor, o senhor está ajudando qualquer um? Não, eu falei: qualquer um não, estou ajudando o servo de Deus, e o reino é de Deus. Presta atenção que o pastor Américo vai falar. Eu sempre falo isso para eles. Deus bota quem quer e tira quem ele quer. Então a pessoa não faz uma igreja pensando que é a igreja dele não, que não. No tempo certo Deus tira e coloca quem ele quer lá. Então eu peço a sua ajuda agora. Aqui eu vou mexer aqui novamente, para que você possa se tornar parceiro desse ministério. Se você puder, vem nos visitar, vem conhecer o nosso trabalho. Não é conhecer o local é simples. Aqui é a varanda da minha casa, mas eu costumo falar para o Celso, para ele sabe, fecha a porta, vira igreja, porque nós temos o salão. Futuramente nós queremos rebaixar o teto, colocar ar-condicionado, vamos fechar aqui, vamos fechar lá, porta aqui, porta lá, vamos botar uma porta de vidro. Nós temos ali a nossa área gourmet, que é onde nós às vezes nos reunimos, né? Comemos ali um churrasquinho, passamos a tarde reunidos juntos. Mas a nossa visão não é para o pastor Américo se transformar em rei. Eu vou ser respeitado como pastor, que as pessoas passam a me conhecer. Por quê? Primeiro você conhece, se relaciona. Primeiro você tem que ser avivado. O que é avivamento? É conhecimento. Conheça. Como eu posso dizer que o meu relacionamento com o Joaquim, né, ou com o Celso, ou com o pastor Jorge, é um relacionamento avivado? Quando ele passar a me conhecer. Então nós estamos aqui, irmão, vamos marcar um churrasquinho, vamos ali pescar, vamos dar um passeio, a gente está sempre junto. Então como que a pessoa vai falar: não, eu sou avivado, porque grita, dá pulo e fala língua que ele mesmo não entende? Não é avivamento, isso é confusão. Avivamento é conhecimento de Deus. Lá no livro do profeta Jeremias, o profeta falou: qual a contenda que eu tenho com o morador da terra? Porque nela não há conhecimento de Deus, que eu não posso me relacionar com ele. É isso que Deus está falando ali. A isso, quando Deus se relaciona com alguém, surge o que? O avivamento. Surge o avivamento da pessoa. Deus é
verdadeiro, eu sou verdadeiro, meu irmão é verdadeiro, e esse avivamento, por meio do conhecimento, leva você à prática das leis de Deus. Amo, respeito, pondero. Antes de julgar, espere para você não pecar contra ninguém. Calma, olha primeiro, porque quando nós tomamos atitude de qualquer maneira, fazemos besteira, igual fizeram com o Paulo. Pegaram o Paulo, deram uma coça nele e jogaram na cadeia. Depois tiveram que ser envergonhados, porque Paulo era cidadão romano, e tiraram ele com medo e soltaram ele. Não só daquela, como de outras. Então Deus interviu e depois Deus soltou. Por quê? O homem julga rápido. O próprio Cristo diz assim, ó, não julgueis antes de tempo. Então, o que nós estamos fazendo hoje aqui por meio dessa pregação, que o irmão trouxe na parte da manhã, na live da manhã, que é a Escola Bíblica Dominical, e essa agora que ele usou ali, aquela parte onde Deus diz que os homens não podem ser como os animais irracionais, que têm conhecimento de Deus, mas ele vira um irracional, ele quer fazer aquilo que está no coração dele. Detém a verdade pela injustiça. O que é isso? A pessoa, ao invés de praticar justiça, ele pratica a injustiça. Então eu quero convidar você que assiste aqui a nossa live. Se você puder, venha assistir o culto com a gente. Eu costumo dizer, aqui hoje eu falei para o Celcinho, não é qualquer um que vem para um lugar desse como nós estamos aqui, que não é um lugar assim desconfortável, é um lugar confortável. Os bancos não são forrados, mas são muito confortáveis esses bancos, de se sentar, são um banco que tem um espaço bom. Nós temos aqui necessidade de tudo, mas se você ver, eu falei com a pessoa, só para os irmãos ficarem entendendo, a pessoa falou, pastor, eu não acredito, só acredito que eu estou vendo. Falou, obreiro, né? Tem até um que vem agora aqui, ele falou, olha, eu só acredito que eu estou vendo, porque não dá para acreditar que você aqui, com essa quantidade aí, viu vocês aqui, falou, não é possível, ele veio naquele churrasco, eu convidei, ele falou, aqui, eu falei, só vem aquele tal, aquela esposa e o menino. Aí, não é possível, pastor, o senhor só está conseguindo fazer isso tudo. Ele falou, falei, puxa, pastor. Aí ele passou a vir, ele está vindo sempre, hoje ligou para mim para me dar uma satisfação, porque ele não veio, que ele teve uns compromissos. Eu falei, não tem problema não, próximo domingo tu está aí na EBD. Ele só vem na EBD, que na igreja, no culto à noite, ele vai na igreja com a esposa dele. Aí ele falou, pastor, eu estou orando. Eu falei, eu também estou orando, que tudo tem que ser da vontade de Deus. Então eu quero convidar você a fazer parte desta obra. Ah, pastor, eu não quero passar aí para a igreja do Senhor, mas faz parte desse projeto de missões. Envie oferta. Dê aquilo que você pode dar. Tem gente que dá 30, tem gente que dá 50, tem gente que dá 100. Ah, pastor, tem gente que dá R$1.400, não é verdade? Todo mês ele, R$1.400. Tem gente que dá 400, tem gente que dá 300, quando pode. Tem gente que dá R$50 todo mês. Então é aquilo que o Espírito Santo propuser no seu coração. Ajude-nos. Se você olhar, o Celso sempre fala, né? Nós temos muita necessidade aqui, mas não pegamos nada para colocar aqui. Eu prefiro, que eu sempre falo, se você quer, irmã, vai chegar em casa agora, vai comer o teu feijãozinho, o seu arroz. Daqui a pouco eu vou entrar, eu tenho ali uma fruta, uma banana, tenho uma carninha que eu fiz com batata, vou comer com macarrãozinho. Eu tenho minha casa, vou dormir com ar-condicionado, apesar que está fresco, mas eu durmo com ar-condicionado ligado, que eu gosto de dormir enroladinho. Então, quer dizer, eu tenho minha casa com luz, eu tenho um ponto de ônibus aqui a 30 metros da minha casa, 40 metros no máximo, eu tenho meu carro, então eu tenho tudo, não tenho falta de nada. Quando eu olho para aquele povo lá, tá? Esse rapaz aqui estava comendo rato uma época dessa aí. Ele falou, pastor, estamos comendo rato porque eu não tenho como comer. Na pandemia eles comiam rato com folha de batata doce. E não tinha nem a chima para comer. Eu vi ele comendo folha de batata doce com a outra esposa dele que faleceu, que ela ficou doente. Então, quer dizer, aí eu falei, eu vou ajudar você. Foi quando eu mandei a primeira oferta. A primeira oferta que eu mandei, missionária, foi para esse pastor aqui. Foi para ele. Depois eu conheci o pastor no Paquistão. Nós estamos dentro do nosso horário, nós acabamos o nosso culto 8h30 a 8h40. Então nós temos ali 15 minutos. Então, ouça isso, abra os seus olhos. Depois que eu conheci esse pastor, eu conheci o pastor de Paquistão. Eu tive que parar de enviar oferta para o Paquistão por causa da perseguição política.
bloquearam meu CPF, bloquearam minhas contas todas, não foi, irmão? Bloquearam tudo. Aí eu fui no banco conversar com a gerente, ela falou, ó, aqui não está bloqueado não, mas para o senhor fazer envio de remessa de dinheiro para fora, internacional, bloqueou. Aí eu falei, mas por que? Eu quero saber, não posso falar. Aí quer dizer, aí eu fui outra pessoa, gerente de banco também, a pessoa falou, eu vou investigar para o senhor, investigou. Ela falou, ó, bloquearam o teu envio, porque o banco que o senhor está enviando, o dono dele é islâmico, está lá. Então eles bloquearam tudo lá para o senhor, teu CPF não passa lá. Foi quando eu peguei a ajuda do pastor Jorge, da irmã Luziana, lembra? E do irmão Celcinho. Aí desbloqueou, entendeu? Levou um ano para desbloquear meu CPF. Hoje eu posso enviar, mas aí continua o meu irmão fazendo, às vezes eu mando a irmã fazer, o outro pastor fazer. Aí eu parei de enviar para o Paquistão, porque a oferta diminuiu muito, não tive condições. Mas quando nós enviamos a oferta para o Paquistão, 80 famílias ganharam cesta natalina, e cada um dessas 80 famílias, cada família dessa, ganhou uma saca de arroz de 25 quilos, que nós aqui ajudamos na época com as nossas contribuições, com a quantidade de gente que nós temos, lembra? Então eu tenho aqui 2 pastores indianos. Pasme com isso, tem um pastor que está esperando há 1 ano, vai fazer 2 anos ajuda, ele é do Afeganistão. Aí eu já não tenho nem mais o contato dele, porque ele desistiu, eu não posso ajudar, não tenho condição financeira. Então tem igreja no Afeganistão, pastor, a pessoa falou para mim, não pastor, no Afeganistão tem que tomar cuidado, que não é igreja. O camarada está lá e mostra as crianças lá tudo, igreja, Bíblia na mão. Um afegão não vai andar com a Bíblia na mão lá à toa, que ele morre mesmo. O islâmico, a jihadita mata eles, mas ele não quer saber, entendeu? Então eu não falo certas coisas que eu recebi mais e apaguei. Famílias inteiras de paquistanês enforcada dentro de casa. Enforcaram os filhos de 2, 4 anos, 5 anos de idade com a gravata do pai, mataram a esposa enforcada e depois mataram o homem enforcado, porque eram crentes e as Bíblias tudo aberto lá, como represália contra o Evangelho. Mas o Evangelho no Paquistão parou? Não, está crescendo muito, está lá, estão militando. Sabe o que o pastor paquistanês falou para mim? Falou, pastor, só você está nos ajudando. Aí bloquearam tudo que era conta minha, foi bloqueado para envio de remessa para fora. Aí eu parei um pouco, porque conselho da gerente bancária, para, senão vai dar problema. Eu não mandei mais. Então eu fiquei com Moçambique, agora entramos em Malau, até nós nos organizarmos melhor e continuar fazendo essa grande obra. A maior igreja que nós ajudamos a construir em Moçambique foi a igreja do pastor José Fernandes Moisés. Ainda tem a igreja do pastor Félio, que é em Nampula, é uma igreja grande também, tem um grande rebanho, está lá esperando oferta para botar concreto no chão. Não tenho condição de ajudar agora, porque quando eu ajudei ele, colocamos alicerce, parede, tem telhado, hoje eles têm uma igreja para cultuar. Eu disse, ó, quando eu chegar no telhado, eu vou para outro local, ajudar o outro. E o irmão vai ter que andar com os próprios pés. Fiz assim com o José Fernandes, fiz assim com ele, vou fazer assim com esse, e vou fazer assim com o povo de Malau. Depois nós vamos voltar fatiando aí aquilo que Deus nos der para continuar a ajuda, e depois que eu terminar a igreja de Malau e essa, eu vou pegar uma igreja só de cada vez, porque a obra anda mais rápido. Dá tempo da gente fazer, terminar e passar para outra. Porque teve uma época que eu estava construindo 3 igrejas de uma vez só. Então, mandava a oferta para 4 pastores. Então, você que está aí do outro lado da telinha, estou vendo aqui o pastor José Fernandes Moisés, está aqui ao vivo com a gente. Estou vendo mais pessoas, né? A Ana Alice, né, Barbosa, Deus te abençoe. Estou vendo a Luziane de George, que está ali ligada com a gente também, está aqui, mas está ligada. Ô glória, é bom porque isso mostra que as pessoas estão vendo. Então torne-se parceiro, vem fazer parte. Ó, nós temos projeto aqui para jovens, para adolescentes, para casais, temos projeto para evangelização, mas não estou fazendo porque falta o material que é humano. Então, estou com escassez, aqui está uma fartura de tudo, fartura de obreiro, fartura de tudo. O adversário, né, está o Celcinho aí vendo, sabe disso, como o pastor Jorge também, e eu também sei, se levantou de toda maneira, de maneira que eu nem pensaria que o capeta ia se levantar, o demônio, mas se levantou, mas ele tem que se levantar para cair, porque nós temos que erguer a nossa cabeça.
e acreditar no Deus da nossa salvação. Se a minha fé fosse uma fé casquinha de ovo, igual a muita gente aí vai para a igreja, pula, fala a língua, e quando passa por uma tribulação, né, ele já sai maldizendo a igreja, já sai maldizendo o evangelho, sai maldizendo até o Espírito Santo, como eu vi muita gente fazer isso. Eu não vou fazer isso, porque eu sei que o nosso Deus, ele é poderoso. Ele, às vezes, ele deixa você cair, deixa o diabo te derrubar, para depois ele te levantar com autoridade, com poder, porque isso é glória para Deus. Eu não estou nem aí porque o diabo está fazendo comigo, eu estou olhando para o evangelho. Nesse período que eu estou andando aí, né, e muita gente, ele é bobo, ele coitado, é um Zé Ninguém. Eu fui chamado de Zé Ninguém, de morto de fome, dentro de igreja grande onde eu estava, mas eu ficava só quieto olhando, e Deus falando dentro de mim, ó, ouve só, ouve, não fala nada. Eu não falo nada. Sabe o que fala por mim? Agora eu vou tomar as palavras de Tiago. Eu não preciso de ficar falando para você da minha fé, dá uma olhada aí, entendeu? Dá uma olhada naquilo que o Espírito Santo está fazendo. Será que se eu tivesse pouca fé, Deus estaria fazendo? Se eu não fosse escolhido de Deus, como ele falou aqui de maneira indireta, que ele não teve o objetivo de falar como eu, será que se eu não fosse o escolhido de Deus, Deus chegaria no meu coração e falaria da necessidade do povo de Malawi? Será que se eu não fosse do Espírito Santo Deus? Como eu conheci esse ministério de missões? A pessoa me mostrou, esse pastor que está aqui, passando fome, pedindo, chorando, pedindo comida. Ouve, para vocês aprenderem. E o irmão rindo, debochando dele, coitado, tá preto de fome. Pá, eu olhei para o irmão assim e falei, irmão, esse aqui é rapaz esperto, esse cara aqui é malandro, que é mole. Eu falei, irmão, calma, estuda primeiro, irmão, tá vendo o cara falando, se humilhando? Não, porque eu estou com fome. Eu comecei a ver umas pregaçãozinhas que o irmão tinha lá no celular dele. Aí eu não sou muito bom de celular, eu falei, ó, dá para você passar esse pastor para mim aqui? Aí ele falou, dá, eu sei. Eu não sabia, ele mesmo fez para mim, ele passou. Quando ele passou, eu fui falar com o camarada, fui falar com ele. Comecei a conversar com ele e falei, irmão, assim. Aí ele falou, pastor, eu vou te ensinar você a fazer uma remessa de dinheiro. Foi ele que me ensinou. Eu fui 2 missionários, 2 pastores, ninguém me ensinou a enviar nada. Falei, primeiro eu fui na internet, comecei a buscar como era, fui aprendendo sozinho. Aí ele falou assim, não, eu vou te ensinar o caminho. Falei, então me ensina do teu jeito. Foi quando eu entrei, lembra que você falou, como tu está fazendo isso? Eu falei, não vou conseguir. Como eu vou fazer? Eu falei, vai conseguir, calma. Aí deixa eu enviar, a oferta foi eu que enviei. Quando eu enviei a primeira, que eu mostrei o trabalho que Deus me deu, logo arrumei mais um parceiro, ele se tornou outro irmão se tornou, aí veio crescendo. E chegamos aonde nós estamos chegando, com a soma de 4 igrejas construídas para a honra e glória do nome de Jesus. Pastor Américo não tem autoridade nenhuma sobre esse ministério deles. Primeira coisa que eu falo com eles, ó, estou ajudando, não quero nada de você, só o amor, o carinho e a sua amizade. Quando eu precisar de você, quando eu precisar de um dia mandar um obreiro, uma pessoa, nos recebe bem e nos ajude, porque nós somos o reino de Deus. Então o reino de Deus, ele é avivado porque nós nos relacionamos, nos conhecemos. Aí o Espírito Santo, ele faz esse derramar de poder sobre nossa vida, que vai redundar na bênção e na prosperidade do reino de Deus. Não prospera, a prosperidade do reino de Deus não pode ser só para minha casa, para o meu filho, para minha filha, para mim ter o bastante, né? Eu costumo dizer que tem gente que hoje ele perdeu a noção. Eles gritam com a igreja, eles se transformaram em verdadeiros marajás, em verdadeiros ditadores dentro da igreja. Eu fico olhando, não sei como que as pessoas não prestam atenção nisso e não saem de debaixo de uma maldição dessa. Isso é maldição, deixou de ser de Deus para ser de um homem. Então como que amanhã Deus vai me dar uma igreja aí de 1.000, 2.000, 10.000 membros, eu vou dizer, eu aqui mando, eu faço. Não posso fazer isso. Quem me levantou, quem me ajudou, quem somou comigo foi aquele povo. Então eu tenho que respeitar essas pessoas. Aqui todo mundo é respeitado. Se o pastor Joaquim, que está comigo, fala, pastor, eu quero trazer uma mensagem, eu falo, prepara a mensagem e traz. Não foi assim com o pastor? Não foi assim com você? Porque eu respeito o obreiro que está comigo, eu respeito a pessoa que está comigo. Eu dou oportunidade. Se eu ver que vale a pena, vai continuar. Se eu ver que não vale a pena, eu vou falar, se prepare mais. Então são essas coisas que fazem a diferença na vida daquele que se diz ser homem de Deus.
Então por isso tem que comer o quê? Uma saca de sal, não é uma colherzinha de cafezinho, uma saca de sal, vai lá, senta lá e come. Por isso Jesus ensina assim, não julgueis antes de tempo. Eu quero que você torne-se parceiro, entre em contato, ou pelo Facebook, ou pelo WhatsApp, onde você quiser. Pastor Américo, eu quero ajudar, eu quero contribuir. Tem um pastor de uma igreja aqui perto do Mendanha, o nome dele é José Ferreira. Ele contribuiu durante um período, depois ele teve um problema de saúde, construção na sua igreja. Esse mês ele voltou a contribuir. A oferta dele já foi enviada para Moçambique para a construção dessa igreja. O nosso irmão Celso que enviou esse mês. Mês que vem, se ele contribuir, vai para lá. Entendeu? Porque eu tenho um teto que eu envio, não envio nem mais nem menos, eu envio aquilo que Deus botar no meu coração. Não adianta a pessoa achar, pastor vai estar enviando tudo, não, eu envio aquilo que Deus colocar. O que passar fica no caixa, para quê? Para o mês que vem. Tem mês que entra mais, tem mês que entra menos. Então, o mês que entra menos, a gente soma com aquilo que ficou e consegue fazer isso. O que eu estou falando isso para você? Porque eu não estou falando mal de ninguém, são realidades que nós vivemos, que falamos, que serve de experiência de vida, porque eu não posso ficar aqui tecendo algo que eu não vivi, que eu nunca vi. Então eu estou mentindo, então eu sou mentiroso. Por que eu estou falando assim? Para você entender o projeto, o propósito do nosso ministério. É enriquecer o reino de Deus, pastores locais, aonde precisar da nossa ajuda, que nós contemplarmos e nós pudermos ver que a necessidade do reino ali é aquela, e nós pudermos ajudar, vamos ajudar, vamos contribuir. Torne-se parceiro, entre em contato com a gente e vem conhecer, vem comer uma saca de sal com o pastor Américo, vem me dar a oportunidade de comer uma saca de sal. Eu não te coloco no céu, nem vou te tirar do céu, mas você vai ter a oportunidade de se edificar e de ver de maneira diferenciada como é aplicar a sua vida, os seus bens no reino de Deus. Como muita gente prega aí para poder se fazer do reino, mas não fazer o reino de Deus. Fazer o reino de Deus, o que eu estou fazendo aqui, eu aprendi no seminário. No ano de 2000 eu me formei em 1997, foi quando eu me formei, lá no seminário da EPOI, hoje em dia faculdade, mudou o nome, mas era EPOI. Então eu me formei lá. E lá eu aprendi isso, enriquecer o reino de Deus, fazer o reino de Deus. A obra de missão lá aprendi tudo isso. Levei anos para botar em prática porque não tinha conhecimento nenhum. E por incrível que pareça, quem me deu conhecimento foi esse jovem aqui. Esse jovem pastor falou, não, eu vou ensinar para o senhor, vou te mostrar o caminho. Falei, então fala comigo. Eu ligava, eu sentava ali no meu sofá e nós conversávamos junto, ele passou tudo. Eu falei, eu vou te ajudar. E a partir daquele momento Deus falou, tá vendo como que tu pode? Tá vendo o que eu posso fazer por meio de você? Eu falei, então o senhor me usa, faz, pode. Tá entendendo? Então a gente tem uma visão de por que certos outros lugares não estão fazendo para o reino. E às vezes é onde não tem expressão nenhuma está fazendo. Então é um caso a pensar. Convido você a se tornar parceiro, a investir nesse ministério, a investir no reino de Deus. Faça parte, você vai receber notificações, sempre eu mando tudo que está indo pela igreja. O mais, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Um beijo no seu coração. Até o próximo culto. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Torne-se parceiro.